Primeiro agradecer o Dr. Robson por nos receber aqui, né, na nossa casa dos advogados aqui em Cachoeiro, né? Obrigado pela oportunidade. Agradecer ao professor Mazei, né, pelo convite da ESA, né? Agradecer também aos meus amigos da Comissão de Estudos Tributários da OAB, né? Aqui o amigo José Eduardo, Ciro, nosso amigo Henrique Tavares, né? Conselheiro federal, agradecê-lo, inclusive pelas belas palavras. Dizer que é uma oportunidade ímpar para mim estar aqui com vocês hoje e uma missão, né? Estava aqui sentado pensando num congresso que participei a convite da professora Maria Garcia lá na PUC do IBDC, compus uma mesa, mas antes dos debates da mesa, abriu em conferência o professor Ives Granda, né? Logo após o professor Ives Granda veio a minha mesa e Álvaro o primeiro a falar, eu. O desafio hoje que me põe é aqui vir falar após essa brilhante aula do professor Mazei, né? Mas espero desempenhá-lo aí a contento, né? E espero trazer para vocês aí algumas discussões, né? Elogiando já o evento, porque vê-se pelo cronograma a multidisciplinariedade, né, das questões. O professor Mazei falando agora do processo, da flexibilização do processo, né? Muitas discussões teremos aqui hoje sobre o novo Código de Processo, mas também teremos questões sobre o direito do trabalho, né? O processo do trabalho, temas sobre sucessão, ou seja, é um evento mesmo para bombardear a advocacia aqui da região de informações. E parte do tema é o processo administrativo tributário, algumas discussões, né? Me tranquilizou também muito o professor Mazei quando disse, porque era também o meu intento, e é o meu intento, demonstrar que a discussão aqui hoje eu acredito que seja mais numa ordem prática, né? Não numa perspectiva acadêmica, né? De teorias, não que não sejam importantes, mas eu acho que o ambiente aqui nesse encontro da advocacia para compartilharmos, né, na prática, no dia a dia, no chão da vida, o que acontece com a advocacia em temas como esse. Daí que começo, não é um tema um tanto quanto tortuoso, que é falar do processo administrativo tributário. Apenas, como disse, não tenho interesses em trazer discussões teóricas, mas apenas para assentar um pouco o nosso debate, dizer já que semanticamente há uma discussão, e é isso no âmbito do direito administrativo e tributário, a definição se seria o que seria um processo administrativo tributário, se seria um procedimento administrativo tributário, como situar, né, esse instituto, né? Faço a ressalva de que a análise a partir, né, de teorias do direito administrativo e direito tributário, não do direito processual civil. A professora Odete Medewar, por exemplo, compreende que o procedimento no âmbito administrativo seria toda aquela fase que são praticados atos, mas sem um conteúdo litigioso. Enquanto que o processo seria, na verdade, o momento onde passa-se, né, onde nasce o litígio. E o que no direito tributário, né, nós sabemos, vai começar quando? Começa, via de regra, com a impugnação, né, ao lançamento. Ali que o contribuinte se insurge e diz, olha, pera lá, né, esse lançamento tem equívocos, não sou devedor, o valor está equivocado, a base de cálculo foi apurada de forma incorreta, a alíquota aplicada não se encaixa naquilo que a lei me prevê e diversas questões. Ali nasce, no âmbito administrativo, um litígio, né, um conflito, né? O professor Geraldo Taliba já entende que não, numa questão, né, acredito que de posições, não sei se de vernáculo, mas de que o procedimento seria toda a fase administrativa e o processo se resguardaria para a fase judicial.
mas nós sabemos que nossa Constituição traz lá a figura do processo administrativo, né? Artigo 5º, inciso 55, vai falar, né, do quê? No contraditório no processo judicial e administrativo. Mas hoje aqui vamos falar, né, seguindo a Constituição e o caráter polissêmico que tem a palavra, né, vamos nos resguardar a falar desse processo administrativo no âmbito tributário. Porque nós sabemos que existem processos administrativos diversos, né? Existem questões de matéria ambiental, né, no âmbito da administração que ensejam conflitos, litígios, né, e formam-se processos administrativos, né? No âmbito concorrencial, né? Nós lá no escritório temos uma situação no âmbito do CAD, um processo administrativo, né, em que se discute matéria concorrencial, né, uma autarquia federal existente única e exclusivamente para isso. Então, a matéria processo administrativo ela é bem vasta e merece, em termos gerais, ser bem estudada e enfrentada, e nós não vemos em alguns, né, cursos, em algumas graduações, às vezes uma atenção ao tema. Mas o que nos cabe aqui é o processo administrativo tributário. Bom, começando com alguma discussão, algumas situações principiológicas, nós sabemos que o processo, né, administrativo, ele tem, sobretudo em seu momento inicial, um caráter inquisitivo, inquisitório, na medida em que o contribuinte tem o dever de prestar informações ao fisco para viabilizar a fiscalização, né? Como começa esse processo? O fisco notifica o contribuinte e pede informações. Olha, eu quero informações sobre determinada operação, né? No âmbito aí do fisco federal, né? Uma notificação para que entregue os livros contábeis para fins de verificação de adequação de recolhimento de contribuição previdenciária e por aí vai. Ou seja, são obrigações que o contribuinte tem, nesse caráter inquisitório, de prestar ao fisco. Né? De prestar ao fisco. Mas nós vamos ver que isso também tem que ter alguns limites, alguma dosagem. Mas há um caráter inquisitório que é intrínseco ao processo administrativo no âmbito tributário. O cidadão não pode se negar a prestar as informações, né? É também princípio nesse processo administrativo tributário e em todo ato administrativo, né, a sua publicidade. Ou seja, devem ser garantidos mecanismos, né, e a Lei 9784, que regula lá o processo administrativo em âmbito federal, mas que nós podemos trazer essa parte, creio, que para todos os processos administrativos, seja em âmbitos municipais e estaduais, ela traz lá a previsão de que a cientificação do administrado, no nosso caso do contribuinte, deve ser garantida dos meios mais eficazes possíveis para que seja levado conhecimento ao administrado a existência do ato. Essas expressões constam lá. Ou seja, publicar um edital de que foi, né, autuado determinada, né, contribuinte e acreditar que isso é dar licença não é. Viola o princípio da publicidade, viola o disposto na lei federal, não funciona dessa forma. Então, a publicidade é também algo intrínseco a esse processo administrativo tributário. E o processo administrativo tributário, né, também deve observar outros princípios que são inerentes ao processo judicial, vamos assim dizer, como, por exemplo, a duração razoável do processo. A duração razoável do processo, ela se aplica ao processo administrativo, né? E isso em matéria tributária isso é extremamente importante, né? Quem aqui trabalha com processo administrativo tributário sabe quão longos são, né, os prazos para julgamento dessas questões. E por vezes de matéria extremamente técnica, e o julgamento administrativo nós vamos ver a composição de conselhos e etc. Mas são por, né,
julgadores com capacitação técnica, né, representantes da administração com conhecimento ou da sociedade civil também com conhecimento na matéria, e ainda assim são julgamentos, né, longos. Então, a duração razoável deve ser observada. E eu gosto sempre de fazer uma ressalva nesse momento a uma leitura de um trecho da obra do professor James Marins, o nome do livro é Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte. Que duração razoável do processo, né, nós conhecemos, né, a dualidade da duração razoável do processo, né, um processo célere demais. E aqui não, né? Um processo célere demais, mas que suprima garantias, é tão ineficiente, é tão ineficaz como um processo moroso que acaba por não atender aquele fim almejado. E sobre tudo isso, não é puxando a sardinha para o meu direito tributário, mas sobretudo no âmbito do direito tributário. Vejam vocês, numa relação jurídica tributária, de um lado nós sempre sabemos quem vai estar presente, que é o Estado. O Estado é um ente permanente, né? O cidadão, o contribuinte, o empresário, seja lá quem for, é um ser biológico, né? Nós temos começo, meio e fim. O Estado é um ente permanente. Então, a duração razoável do processo no âmbito do processo administrativo tributário não pode ignorar esse fenômeno, né, em que nós conhecemos as garantias que as fazendas têm, haja vista, inclusive, aí, saindo um pouco da discussão de hoje, mas a lei de execuções fiscais, que vai regular lá um instrumento processual no Poder Judiciário para as fazendas satisfazerem o crédito. E um instrumento extremamente poderoso e vantajoso. Então, são questões que devem ser observadas. Só que, algumas vezes, nós acreditamos que o legislador vai um pouco na contramão disso, né? Tem lei federal, vou pegar o número dela agora aqui, que minha memória é péssima. Tem a Lei 11.457, né? Lei 11.457, seu artigo 24, traz a previsão de que o julgamento, né, toda demanda administrativa, todo pedido administrativo, toda provocação que o cidadão faz à administração pública, tem um prazo a ser observado. A lei traz isso e traz o prazo, 360 dias. Né? Aí, o que nossos tribunais fizeram com essa informação? Fizeram com esse enunciado? O aplicaram. Então, em questões administrativas, tributárias, né, por vezes você precisa de uma informação célere, né, por vezes você precisa de uma retificação de algum vício, né, no lançamento, numa forma célere, por vezes você precisa da suspensão da exigibilidade do seu crédito no âmbito administrativo de uma forma célere, e a fazenda pode simplesmente dizer, olha, ok, vou analisar e tenho o meu prazo, 360 dias. E o STJ vem respeitando isso. Vem respeitando que o que a lei trouxe, né, é uma aplicação objetiva, de fato objetivo é, porque traz lá a data, o prazo, o número dos dias, né, mas seria uma aplicação objetiva ao princípio da duração razoável do processo. É difícil objetificar questões como essa, né? Limitar questões como essa. 360 dias para determinadas situações pode ser pouco, como pode ser, e na maioria delas, muito. Então, vejam vocês como que princípios do processo se aplicam e devem ser, né, devem ser observados no processo administrativo tributário. E como começa esse processo administrativo tributário? Todo mundo aqui deve lembrar acho que depois de hipótese de incidência, sobretudo quem estudou aí na linha do professor Paulo de Barros, né? Fato gerador, uma das palavras que mais se ouve na aula de direito tributário é o lançamento, né? E o que é esse lançamento? Bom, para nós aqui hoje ele é um marco fundamental do nascimento, da instauração desse procedimento administrativo tributário, né? O lançamento é o procedimento pelo qual o fisco vai, né, verificando a prática de determinado fato, né, que se adeque, que subsuma aquela hipótese, que impute, né, àquele fato o dever de pagar tributo. O lançamento é quem vai reunir isso tudo e constituir o crédito tributário. É onde vai haver a amarra, né,
daquilo que objetivamente vai chegar para nós como um dever de pagar um tributo. A hipótese, eu pratico determinados fatos da vida, né? Estou oferindo renda, né? Circulando mercadorias, né? Mas é o lançamento que vai transformar isso efetivamente num crédito para a fazenda e, via de consequência, num dever de pagar para o contribuinte. Vamos dizer assim, em condições normais de temperatura e pressão, né? Isso se encerra com o pagamento. O fisco verifica a existência do fato, vê que há previsão normativa que impute naquele fato o dever de pagar o tributo, notifica, informa o contribuinte, e aí já antecipo, a notificação é elemento indispensável ao lançamento. Se não houver notificação, né, o lançamento, né, é nulo. Então, leva ao contribuinte a existência daquele fato e, em condições naturais, o contribuinte promove o adimplemento. Mas quando existem pendências, quando não há conformidade entre aquilo que consta do lançamento e aquilo que o contribuinte tem para ele enquanto, né, dever ou não de pagar aquele tributo, aí sim começam os problemas, né? E o que o contribuinte pode fazer ao ser notificado do lançamento? Impugnar o lançamento, né? Impugnar o lançamento. E ao impugnar o lançamento, instaura-se aí a discussão, né, no que diz respeito à exigência ou não daquele crédito. E aí vejam vocês, qual é a natureza desse procedimento chamado lançamento? E aí aqui eu estou respeitando lá textualmente o que traz o 142 do CTN, né, um procedimento administrativo. Bom, esse procedimento ele vai constituir o crédito tributário. A natureza jurídica do lançamento é constitutiva quando eu estou olhando para o crédito tributário, quando estou observando o crédito tributário, né? Mas ele também, da mesma forma, declara uma obrigação tributária pré-existente, né? Porque como que funciona esse, vamos dizer assim, o que eu costumo chamar em sala de aula que nós usamos do ITER, né, de um caminho desse fenômeno do direito tributário no processo administrativo tributário. Então, tudo começa com a hipótese de incidência, ou seja, uma previsão normativa geral, abstrata, né, dizendo que, se determinado fato da vida vier a ocorrer, nasce a obrigação de pagar tributo. Né? Hipótese, se oferir renda, deve impor de renda. Depois, na sequência, né, nessa linha de tempo, o fato efetivamente praticado. Eu auferi renda, né, confirmou aquela hipótese. Logo, pratiquei o gerador, né? Nasce com esse fato a obrigação tributária, a minha obrigação de pagar o imposto de renda. Mas eu simplesmente praticando o fato, já há ali a conformação do crédito? Né? Não. Precisa de algo para, como chamei mais cedo, de amarrar isso tudo. E isso é o lançamento. Por isso que, vejam, ele vai vir após a obrigação, constitui o crédito e declara a própria obrigação. Essa é a natureza do lançamento. E é a partir dele e da impugnação a ele que nasce o nosso processo administrativo, né? Que nasce o nosso processo administrativo tributário. Né? Nasce como? Nasce com a impugnação. E na impugnação, pessoal, o que o contribuinte vai poder deduzir? Né? Bom, na impugnação, o contribuinte vai trazer todo o seu amparato de defesa, todas as razões para ou o não reconhecimento daquela obrigação ou a sua redução, perfeito? Para que isso seja levado a julgamento. Né? Inclusive, há instrução probatória no processo administrativo tributário. O processo administrativo tributário ele não só permite, como exige, instrução probatória. Claro, usualmente no direito tributário, produzir prova é qual espécie de prova produzida? Documental. Né? Mas vejam, há a possibilidade de realização de perícias no processo administrativo tributário. Né?
determinada situação, apresento meus documentos, apresento meus livros contábeis e exijo uma perícia contábil, né, àquele material para comprovar que o fisco está excedendo, né, em sua cobrança. É permitido? É. E onde isso pode ocorrer? Eu não preciso aguardar o processo judicial, né? Eu não preciso, e como muitas vezes ocorre, né, já procurar o Poder Judiciário, antecipar essa discussão, seja numa tutela provisória de urgência de natureza cautelar, seja por meio de uma ação declaratória, anulatória. Não, eu posso fazer isso na esfera administrativa. Ah, mas na esfera administrativa quem vai julgar é o próprio administrador. Mas vejam, o julgamento administrativo, ele é feito por um corpo técnico. E é bom que se exaura essa fase administrativa. Porque da mesma forma que no processo judicial vai haver a indicação, e isso é importante destacar até em questões formais, que eu particularmente acredito exageradas, mas que consta lá na lei que regula o processo administrativo no âmbito federal, consta na lei que regula o processo administrativo no nosso estado, né? E eu procurei na legislação aqui de Cachoeiro e não encontrei essa exigência, mas por cautela eu digo que façam, que é se você pretende produzir uma prova pericial, não basta o pedido genérico como ocorre lá no processo judicial, né? Na sua petição inicial você faz aquele pedido, desejo provas, documento pericial, testemunhal. Não. No processo administrativo, a sua impugnação, você já tem que trazer não só o pedido, as razões que justificam essa perícia, quem é que você indica como seu assistente técnico e os seus quesitos. Isso tudo já deve constar lá sob pena de não realização da perícia. É a crítica que eu faço, né? Porque no âmbito da administração pública vigora, né, como um postulado maior, autotutela. Ora, se a própria administração pública pode, de ofício, deve rever os atos tidos como ilegais, né? Por que não, então, para atingir esse fim, permitir a produção de uma prova se ela foi requerida no curso do processo administrativo? Se o administrado, porventura, não sabia desse rigor formal, e aí aqui nesse momento, como o professor Mazei colocou, não é um caráter pejorativo nesse formal, mas é porque é um formal que, veja, não é eficiente. Eu estou suprimindo uma etapa simplesmente pela forma, né? Mas faço essa ressalva porque isso ocorre, né? A orientação já consolidada do CEF, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais nesse sentido, né? Do CARF também. Então, deve ser feito esse destaque. Mas há uma extrema relevância na produção dessa prova, porque dentro desse âmbito administrativo, e muito menos oneroso que no âmbito judicial, como o professor Mazei colocou, provas periciais no nosso estado, sobretudo, cada vez mais caras, né? Isso aí no âmbito do direito imobiliário, uma avaliação de um imóvel, por vezes vale a pena você até desistir daquele pleito e tentar outros caminhos, porque as provas cada vez mais caras, e no âmbito da administração não, porque lá o perito vai ser designado, será um técnico, né, da administração, e que tenha vivência daquela análise, desses estudos cotidianamente. Ele está fazendo ali o trabalho dele, né? Então, é um mecanismo no processo administrativo extremamente valioso e pouco utilizado. Aonde? Na impugnação ao lançamento, né? O processo administrativo, ele por vezes ele é utilizado mais para quê? E quem atua bastante direito tributário aqui sabe, para garantir a suspensão da exigibilidade do crédito e esperar um resultado final e aí sim discutir isso, vamos dizer, de verdade, né, no judiciário. Não é, pessoal. Não é. Muitas questões são melhor trabalhadas no âmbito administrativo, até porque nós sabemos a realidade do nosso judiciário. Juízes, inclusive, de vara de fazenda, em algumas situações que não têm um conhecimento do direito tributário, né? E que na administração você pode discutir isso eventualmente de uma forma melhor.
Tá? Mas, apresentada essa impugnação, se instaura, então, esse litígio, né? Se instaura esse conflito entre a administração e o administrado. Isso vai ensejar, superada essa questão probatória, isso vai ensejar um julgamento, evidente, né? Esse primeiro julgamento, pessoal, é realizado, via de regra, por uma junta de impugnação fiscal, um órgão, né, colegiado menor, ou eventualmente por algum único representante, mas sempre da Fazenda, que vai confirmar ou não aquela autuação, que vai confirmar ou não aquele lançamento, né? E como eu falei há pouco, os princípios do processo se aplicam ao processo administrativo tributário. E dentre eles, né, se eu falei em devido processo legal, falo também em duplo grau de jurisdição. Vamos chamar aqui de uma jurisdição administrativa. E como que isso vai ocorrer? Por meio de um recurso, né? A decisão, né, em primeira instância no processo administrativo, em confirmando o lançamento, enseja a interposição de um recurso, né? Enseja a interposição de um recurso. Um recurso até nominado no âmbito federal e no âmbito estadual de recurso voluntário. Um recurso voluntário por parte do contribuinte que quer levar essa discussão a uma outra instância, que quer uma nova discussão colegiada e, nesses casos, mais qualificada no sentido de pluralização dos agentes julgadores, né, em segundo grau. E como isso ocorre? Por mais uma vez no recurso, há a permissão de reiterar-se a produção daquela prova pericial produzida eventualmente negada, ou a realização de uma nova. E resolver, ou seja, uma nova instrução probatória. Porque, vejam, no âmbito da administração, vigora, repito, a autotutela. O administrador ele tem que exaurir os mecanismos para a revisão dos seus atos. E eu insisto nisso porque é difícil isso ocorrer. Mas, assim como temos que provocar, né, e instigar a aplicação dos novos instrumentos trazidos pelo novo Código, cabe sempre ao advogado, de fato, instigar e provocar, né, aqui no âmbito do processo administrativo. Tanto que não há, no âmbito do processo administrativo, na formação de coisa julgada. Formou-se, encerrou-se o julgamento administrativo. Aquela situação não pode ser mais revista pela administração? Não, em hipótese alguma. Pode e deve. É um dever, né, em se verificando, ainda que após a conclusão do julgamento, né, a inadequação daquela decisão, né? Ou seja, o seu conflito, né, com o que prevê a legislação, seja a sua ilegalidade, ou eventualmente até com a Constituição Federal. E aí, nesse particular, eu abro um parênteses, porque no processo administrativo tributário e os órgãos de julgamento administrativo vem em jurisprudência defensiva, vamos assim chamar, né, consolidando o entendimento de que não é admitido controle de constitucionalidade no âmbito do processo administrativo tributário. Uma situação até pouco tempo consolidada, muitas empresas de construção civil, para a execução de suas obras, buscavam adquirir insumos em outros entes da federação. A circulação de mercadoria entre entes federados faz incidir o que nós chamamos de diferencial de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS.
Mas a Constituição, né, até uma emenda que veio em 2015, excepcionava a incidência desse diferencial de alíquota nas hipóteses em que aquele bem adquirido fosse empregado no ativo daquela própria empresa. Bom, vejam vocês, as empresas de construção civil adquiriam insumos, cimento, lajota, em outros entes, para aplicarem em suas obras. Determinados estados, e não obstante essa previsão constitucional, e não exercendo controle de constitucionalidade em seus atos, exigiam o diferencial de... Essa questão teve que desaguar no judiciário. O que o judiciário sistematicamente fazia? Desconstituir aquela cobrança. Falando de eficiência, falando em custo, veja como isso é oneroso para o próprio Estado. Né? O desperdício de tempo de ter que promover um lançamento e dinheiro, né, com pessoal, com equipe. Promover um lançamento é um auditor fiscal do Estado trabalhando. Demandar do contribuinte a contratação de um advogado para apresentar a impugnação é ônus para o contribuinte, que aquela, vamos dizer, capacidade econômica dele podia estar sendo destinada para outros fins. Apresentar essa impugnação, ser promovido pela Fazenda um novo julgamento e esse processo se desencadear para, no final, se confirmar, por não se poder fazer uma análise constitucional do tema, uma cobrança que o judiciário vinha depois de pronto, e aí o custo do Poder Judiciário tem que ser movimentado para isso, para depois o Poder Judiciário vir e desconstituir, desfazer aquilo tudo. Não é? E aí esse exemplo eu trago como uma crítica a essa postura defensiva dos órgãos de julgamento desses processos administrativos. E aí, no direito constitucional, nós sabemos como que o âmbito da aplicação da Constituição, ele vem se traduzindo cada vez de uma forma mais ampla, levando algumas vezes até excessos, mas não é o nosso objetivo aqui hoje, né? Mas, intérprete da Constituição e a doutrina alemã, Peter Harbele, né, falam isso, são todos, inclusive o administrador. Né? Inclusive o administrador está subsumido a essa aplicação. É claro, tem questões pragmáticas também, né? Ok, mas eu vou me responsabilizar, correndo o risco de sofrer uma ação de improbidade, o promotor de justiça vai vir e falar, você está aqui interpretando a Constituição, mas na verdade beneficiando A ou B. Não desconhecemos essa realidade, mas isso não pode ser uma barreira para a aplicação daquilo que é o correto. Abrir esse parênteses aqui só para comentar que efetivamente não há, né, o controle de constitucionalidade no âmbito da administração, mas o que merece críticas. Né? Antes disso, parei no recurso. Ou seja, nesse recurso há decisão de primeira instância na esfera administrativa. E esse recurso, como falei, vai ser julgado por um colegiado, que eu chamei de qualificado no sentido de pluralidade, formado de forma paritária. O que é essa formação paritária? Né? E isso lá nós temos lá no Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Vitória, nós temos o Conselho Estadual de Recursos Fiscais aqui do Estado do Espírito Santo, temos lá no CARF, né? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Essa formação paritária que compõe, enquanto julgadores nesse conselho, de um lado, uma metade, né, representantes da própria Fazenda, e de outro lado, representantes da sociedade civil, de órgãos como, né, sindicatos e por aí vai. Ou seja, é um julgamento plural, melhor do que um único juiz, que por vezes, né, saiu de uma vara criminal, tem que começar a jogar uma série de matérias tributárias, ou veio de uma vara de família, tem que recém jogar, né? Melhor. E há diálogo, né? Há debate, a atuação desses conselhos não só lá, enquanto
né, um representante, né, enquanto julgador, mas também, principalmente cá, enquanto advogado, na defesa dos interesses do cliente, ela é ativa, é um ambiente democrático. Né? Quem não teve ainda a oportunidade, vale a pena, em suas demandas, atuar e até ir ver e conhecer. Né? Há deliberação, há uma colegialidade naquele julgamento. Né? Busca-se o processo, vamos verificar então, a nota fiscal está aqui ou não está? Não vou baixar, tirar a diligência, não, vamos verificar agora, tá? O processo está lá, aqui. Levantam todos os conselheiros, vão lá olhar, não, mas está, mas... Né? Há participação do advogado, tem algum esclarecimento a fazer, além da sustentação oral. Então, é um ambiente, né, fértil para a defesa em tributária. Claro, árduo, porque a Fazenda defende seus interesses. Quem atua aí no tributário sabe como penamos, né? Brigar com o fisco não é fácil, principalmente quando às vezes ele tem um braço forte, né? Que é o próprio Poder Judiciário em algumas medidas fazendárias. Né? Mas ninguém melhor que o professor Mazei para ressaltar aqui para todos nós como o nosso papel de advogados é fundamental, né? Para lidar com isso tudo e para confrontar todo esse fenômeno. Né? Então vejam vocês, encerrado o julgamento em segundo grau, né, encerrado o julgamento em segundo grau, promovido nesse órgão colegiado, né, encerra-se aí em definitivo, entre aspas, o julgamento do processo administrativo tributário. Entre aspas, porque tem uma peculiaridade, né? As legislações, âmbito federal e âmbito estadual, traz a previsão de ainda um terceiro recurso, que vai para a autoridade máxima fazendária, que é um recurso admitido único e exclusivamente para a fazenda. Ou seja, se a fazenda for perdedora nesse julgamento colegiado qualificado que eu passei, ela tem esse privilégio, que é eminentemente político, né, dessa autoridade fazendária maior poder rever isso tudo. Mas, encerrado o julgamento e não promovida essa revisão, né, pelo secretário da Fazenda, pelo ministro da Fazenda, encerrado o julgamento no CERF, no CARF, ou aqui no Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Cachoeiro, né, se encerra esse procedimento administrativo em partes. Por que em partes? Em tendo êxito o contribuinte e não revista a decisão, rechaçada está a cobrança, né? Rechaçada está a cobrança. Agora, não sendo revisto o lançamento, mas mantido, aí nós temos um segundo passo, um novo passo, né? Que é a inscrição daquele crédito tributário em dívida ativa, que é a formação da famosa CDA, né, a certidão de dívida ativa. Encerrada a fase administrativa, encerrada a discussão administrativa e confirmado o lançamento, o contribuinte tem qual opção? Pagar. Se não paga, há a formação da certidão de dívida ativa. E com a formação da certidão de dívida ativa, há ali a delimitação do valor daquele crédito constituído com o lançamento. Agora, qual as razões dessa formação desse título? Primeiro, viabilizar a execução daquele débito. Oi? Claro. Deixa eu só te interromper um pouquinho, gente, desculpa, tá? Mas eu preciso pedir aqui a Lurdinha da OAB do Palio, que está atrapalhando lá e tem uma pessoa que precisa buscar a criança na escola, e o proprietário da Land Rover, placa 7755. Obrigada, tá? E desculpa.
voltando, né? Com a inscrição desse crédito em dívida ativa, forma então o título executivo que dá aptidão à fazenda satisfazê-lo, né? Ou seja, satisfazer o crédito pelas vias judiciais. E algumas peculiaridades existem com essa certidão de dívida ativa. Uma delas é que vocês vão ver lá na Lei 6.830 a previsão de que com a certidão de dívida ativa há a suspensão do prazo prescricional por 180 dias. E aí todo mundo fica louco, né? O prazo prescricional de direito tributário é 174, 5 anos, a constituição definitiva do crédito, é isso que eu aprendi. De onde você está tirando esses 180 dias? O que a CDA faz? Ela suspende, apesar que tem gente que conta o prazo prescricional a partir da CDA, né? O que não... é um absurdo, mas é um absurdo que tanto acontece que o Superior Tribunal de Justiça teve que decidir e falar, olha, CDA não interfere em nada no que diz respeito a cômputo do prazo prescricional. Tá, mas e esses 180 dias? Suspende, não suspende? Os 180 dias, ou seja, essa previsão de suspensão no cômputo do prazo prescricional da Lei de Execuções Fiscais, que é uma lei ordinária, se aplica única e exclusivamente às dívidas públicas não tributárias. As dívidas tributárias, essa previsão não se aplica. Então, podem ficar tranquilos, continua sendo aquilo que nós aprendemos. Agora, esse instrumento CDA, ele vem ganhando cada vez mais protagonismo. Em 2012, inclusive, foi promovida a alteração na lei de protestos e admitido o protesto dessa certidão. Ou seja, posso promover o registro do protesto da CDA, todos os entes fazendários. O que particularmente merece também uma análise, e isso a gente pode discutir, até provocar para a elaboração de algum artigo, algum texto, no que diz respeito à incoerência desse dispositivo com o que prevê a legislação tributária. O 198 traz lá a vedação da Fazenda divulgar informações do contribuinte. Traz também isso no Código Tributário Nacional, lei complementar, pelo menos materialmente. Traz também, no parágrafo 3º, a previsão de que excepciona-se essa situação, ou seja, a Fazenda pode divulgar, inciso 2º, salvo engano, certidão de dívida ativa. Mas então qual o problema? Está lá levando a protesto. Mas quem realiza o protesto? Não é a Fazenda. Não é a Fazenda. São serventias. E serventias estas de natureza jurídica de direito privado. Os servidores do cartório são privados. Está lá no 236 da Constituição. Então, ao meu ver, essa previsão normativa com a alteração da lei de protesto, em tese, não garantiria, não permitiria, se não com uma promoção de uma alteração no CTN, aí lei complementar e não lei ordinária, a realização dos protestos. Vejam como existem situações que passam, e às vezes por falta daquele ímpeto de combater, de insistir, elas acabam se consolidando. Desde 2012 pode protesto, isso vira uma máxima. O nosso próprio Supremo Tribunal Federal faz isso, Veio lei complementar permitindo que as fazendas tivessem acesso aos dados bancários, e o Supremo definiu, não há prejuízo. O sigilo não é bancário, o sigilo é fiscal. E a fazenda, ao ter acesso a essas informações, ela também preserva o sigilo. Isso imaginando um Estado que não promovesse arbítrios, que não houvessem agentes públicos corruptos, que pudessem se valer dessas informações para outros fins, Poderia até imaginar, com o Estado eu estou seguro, Com o sigilo fiscal eu estou seguro. Eu, particularmente, não me sinto seguro dessa forma. Ainda vem o Supremo falar em capacidade contributiva. É raro vocês verem
Supremo Tribunal Federal utilizar esse princípio de direito tributário tão pouco estudado, né? O professor Ricardo Lobo Torres tem no seu tratado, né, Direito Financeiro, um detalhamento do princípio da capacidade contributiva. Mas, via de regra, nas doutrinas é um parágrafo reproduzindo o que está lá no texto da Constituição e pronto. Mas é tão raro o Supremo utilizar e utiliza a capacidade contributiva para justificar, né, o que a gente chama de quebra de sigilo bancário, né? Aí soma-se a isso, consta lá no julgamento, né? Mas é o dever fundamental de pagar tributos. Eu cito até a obra do professor José Casal Tanabás, né, que, na verdade, é dever fundamental de pagar impostos. Compôs a minha banca de mestrado, o professor José Casal Tanabás, do Henrique também. E o que o professor traz, enquanto instituição e tratado desse dever fundamental, não é uma cláusula de abertura, né, para o fisco, mas, na verdade, de contenção, de estabelecimento de limites. Mas o Supremo em algumas situações, é comum, né, essa apropriação de teorias, sobretudo na Europa, né, sobretudo na Alemanha, né, e utilização de forma aleatória, vamos dizer assim, para não ficar descortês. Mas, voltando ao nosso processo administrativo, veja como existem tantas situações, né, porque essa quebra de sigilo bancário que eu falo agora é para evitar ir ao judiciário, ou seja, a Fazenda não quer precisar ir ao Estado juiz, né, um terceiro imparcial, né, um poder instituído para ter acesso aos seus dados bancários. Ele quer o Estado fazer, enquanto Fazenda, unilateralmente. E fazer isso aonde? Num processo administrativo tributário, que tem essas prerrogativas que nós falamos, mas que por vezes são ignoradas e que por muitos também não são conhecidas, não é? Então, acredito que, para não avançar no tempo, né, que a gente poderia trazer mais exemplos. O pessoal já subiu com a plaquinha aqui, mas eu acredito que a mensagem maior é essa, depois dessa árdua missão, como falei no início, né? Chamar a atenção para a existência desse instrumento, desse processo, desse outro tipo de processo, né? E de como nós, advogados, podemos atuar nesse ambiente em defesa dos interesses dos nossos clientes, em defesa dos interesses do contribuinte. Não é deixar isso como uma mera hipótese de suspensão de exigibilidade, né, que está lá no 151 do CTN. Não, mas sim como um ambiente também de discussão, de debate, né? O professor Mazei falava, de fato, a cooperação no processo judicial, né? E isso é fantástico, ou seja, nós temos que passar a ver o processo, o judicial e os processos não como um campo de guerra, né, mas como um ambiente, né, institucionalizado, instituído, de solução de conflitos. Isso não quer dizer que é para ser um campo de guerra, nem como é o mundo dos ursinhos cor-de-rosa, carinhosos, né, todos de mão dadas. Não, mas é um ambiente democrático, né, de solução desses conflitos. Então, a mensagem é essa, pessoal. Vamos estudar, né? Vocês têm aqui o Código Tributário Municipal de Cachoeiro, traz lá a previsão, prazos, 30 dias a partir do lançamento para impugnar, né, 30 dias para interpor recurso, que é até diferente, porque no CEF, o recurso voluntário são 20 dias. Há esse ambiente de debate aqui no âmbito da administração pública municipal de vocês, né? E que isso, repito, no direito tributário é relevante e é positivo. Agradeço mais uma vez aí a todos, principalmente os presentes, né? Na manhã dessa de sexta-feira, reta final aí, todo mundo já cansado, né? Final de ano chegando. Agradeço aí a presença, a atenção. Uma boa manhã a todos.